Olá, Karen, Leonardo, Borba, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Bora lá. Dá um tempinho aí para a galera entrar. Hoje vamos falar sobre fundos de ações. Cíntia também, Dan, e aí, tudo bom? Beleza? Edu, Beatriz, boa noite, e aí, tudo bom? Beleza? Olá, vou acertar a câmera aqui. Oi, Dan, Beatriz, Daiane. Logo mais começamos. Hoje vamos falar sobre fundos de investimentos em ações. Dá um tempinho para o pessoal entrar. Grande João também. Olá a todos. Já começamos. Dan falou, bora para outra aula top. Dan, é isso aí. Essa é a ideia, né? Tem que manter o nível. Bora, João, bora para mais uma. Isso aí. Hoje já estamos subindo o nível, né, pessoal? Cada vez mais, degrau a degrau, do ponto de vista de risco, do ponto de vista de produtos mais elaborados, digamos assim. Hoje começar a falar aí de fundos de investimentos em ações. Vamos dar mais um minutinho e a gente já começa. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos começar então, sem perda de tempo. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa série, né? A série Fuja da Poupança. Então, quem está acompanhando aqui desde o começo, ou pegou aí as últimas aulas, pelo menos, sabe que a gente está passando diferentes classes de ativos, né? Mostrando que você tem muitas e muitas boas opções para investir, fugindo dessa loucura aí de ficar congelado no tempo na poupança, né? Congelado no tempo e o seu dinheiro congelado também lá na poupança, praticamente sem rendimento nenhum, tá? E a gente já passou aí por diversos ativos, falando de vários ativos de renda fixa, falando de vários tipos de fundos de investimentos, né? De renda fixa, já falamos sobre fundos imobiliários também. E hoje o tópico da aula é como fugir da poupança, como investir através de fundos de investimentos em ações, tá bom? Então, relembrando, né, o universo de fundos de investimentos é um universo também bem completo, né, bem complexo. Tem uma série de subclassificações, fundos muito diferentes um do outro, né, tipos de fundos muito diferentes um do outro, e na categoria ações também não é diferente, tá? Então, antes de eu entrar em detalhe aqui nos fundos de investimentos em ações, né, eu quero trazer o que eu sempre gosto de lembrar das principais vantagens dos fundos de investimento, tá? E aqui são duas vantagens que são válidas para todos os fundos, assim como para os fundos de ações, tá bom? A primeira vantagem que caso você não lembre ou não conheça ainda, do fundo de investimento é o quesito diversificação, tá? Por que diversificação? Lembra que o fundo de investimento nada mais é do que como se fosse uma grande cesta, né? Você tem uma cesta que tem um monte de produtos lá dentro, né? Que são os ativos, né? São os seus investimentos. Então, quando você investe uma única cota de um fundo, você se torna investidor, acionista ao mesmo tempo de todos aqueles ativos que estão lá dentro daquela cesta, daquela carteira, daquele fundo, tá? Então, assim, você comprando uma cota aí de, sei lá, 50, 100, 200 reais, você na verdade não se torna cotista simplesmente de um ativo, né? Você se torna cotista do fundo, mas por tabela você acaba investindo aí em uma série de ativos, tá? E no caso aqui das ações, como o nome diz, você acaba virando investidor de uma série de ações diferentes, tá? E do ponto de vista também da gestão profissional, né? Ou seja, qual é a segunda grande vantagem do fundo de investimento? É que você está de fato contratando um gestor profissional para cuidar do seu dinheiro, né? Então, se não é sua especialidade investimentos, você trabalha com outra coisa, né? Pô, você, sei lá, você é economista, engenheiro, médico, advogado, quer que você faça, você está lá no seu dia a dia
trabalhando na sua função, né? Você não tem talvez tempo de acompanhar os seus investimentos, então quando você investe em um fundo de investimento, você está de fato contratando um gestor, que é um cara profissional, formado, certificado para exercer aquela função e é um cara que vive o mercado, né? Ele está olhando o mercado diariamente e o gestor de fundos de ações, principalmente, é um cara que tem que estar sempre ligado a tudo que está acontecendo no mercado, né? Existem fundos que giram mais a carteira do que outros, como a gente fala, né? Fazem mais ou menos operações de compra e venda, porém o gestor de fundo de ação ele precisa estar esperto, precisa estar acompanhando o que está acontecendo com as empresas que ele é acionista, o que está acontecendo com outras empresas que ele está analisando, cenário político, cenário econômico, né? Então é muito importante. Então assim, você tem um cara que está fazendo algo que provavelmente você não teria tempo, né? Dado que você trabalha, você estuda, você tem as suas responsabilidades, as suas tarefas, então com o gestor profissional ele faz esse trabalho por você, tá? Então essa é a duas principais vantagens dos fundos de investimento, tá? E então, dando um passinho para trás, relembrando, né? Para quem não está chegando agora, né? Essa é a primeira aula que está vendo, antes de entrar em fundos de investimento de ações, vou só relembrar um pouquinho o que são fundos de investimento, né? Como um todo, né? Fundos de investimento, você pode sempre utilizar aí o exemplo, a analogia do condomínio, né? Como que funciona um condomínio, basicamente, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, o condomínio do seu prédio, o apartamento onde você mora. Você tem lá uma série de condôminos, né? Moradores, que tem suas atribuições, suas responsabilidades, seus direitos, né? Então, por exemplo, você aí no seu apartamento, por exemplo, você paga lá a sua taxa de condomínio e você tem direito a um serviço de portaria, uma vaga de garagem, esse tipo de coisa, né? No fundo de investimento é muito parecido. Você tem uma série de cotistas, que aqui seriam algo como os condôminos, que investem no fundo, né? Aportam seus recursos, colocam dinheiro dentro desse fundo, né? E o gestor, né, assim como, por exemplo, a administração do seu prédio, né, o gestor desse fundo pega esse dinheiro, pega esses recursos e busca os melhores ativos para investir. Né? Então, o gestor recebe aí os investimentos de várias e várias pessoas, centenas, milhares de pessoas que estão confiando nesse gestor, né, e utiliza esse dinheiro para comprar os melhores ativos, aqui no caso dos fundos de ações, as melhores ações, né, aquelas que vão dar o melhor retorno para o seu cotista, tá? E como que faz para investir em fundos de investimento? Né? Lembrando, para investir em fundos de investimento, assim como investir em qualquer tipo de ativo, você precisa abrir uma conta na corretora. Né? Então, assim, é muito fácil abrir uma conta na corretora. Vai subir aqui um link, basta você clicar, vai abrir uma janela aqui para você conhecer um pouco mais como você vai abrir sua conta e como você vai começar a investir. É muito fácil e lá você vai ter acesso a todos os tipos de investimento, não só os fundos de ações. Beleza? Então, vamos entrar agora em mais detalhe do ponto de vista dos fundos de investimento de ações de fato, tá? Os fundos de ações, talvez você lembre, ou caso não tenha visto as outras aulas, a gente tem cada tipo de fundo, a gente tem aí algumas regrinhas, né? Por exemplo, a gente tem os fundos de renda fixa, que a maior parte dos seus investimentos tem que ser investidos em investimentos de renda fixa, atrelados ao DI, esse tipo de coisa, títulos públicos, por exemplo. A gente tem fundos imobiliários, que a maior parte tem que ser investido em ativos do setor imobiliário, né? Fundos de crédito privado, a maior parte tem que estar em ativos de crédito privado, arredondando aqui, simplificando, tem regrinhas mais específicas, né? Na questão, nos fundos de ações, não é diferente também, não é qualquer fundo que se classifica como fundo de ações. Para um fundo se de fato se comportar e regulatoriamente, inclusive, se classificar como fundo de ação, ele precisa ter pelo menos 2/3, ou seja, pelo menos 67% do seu patrimônio investido em ações, tá? Em ativos de renda variável, não só em ações, tá? Então ele pode investir, por exemplo, em ações, em ETFs de ações, né? ETFs são fundos de índice, né? A gente vai falar sobre isso também em outras aulas. Ele pode investir também em cotas de outros fundos de ações, então você pode comprar um fundo de ação cujo alguns dos seus ativos são cotas de outros fundos de ações, também não tem problema, assim como BDRs, né, que são aqueles recibos, né, recibos emitidos aqui no Brasil que lhe dão direito à posse de ações emitidas no exterior, tá? Mas isso aqui também é assunto para uma outra aula, mas só para você ter uma ideia, não é simplesmente só ações especificamente aqui no Brasil. Fato é que 2/3 desse fundo precisa estar investido nessa categoria, tá? Um fundo de ações, ele não pode estar metade em ação, metade em crédito privado, metade em renda fixa, não. Fundo de ações precisa ter, no mínimo, 2/3 do seu PL em ações, tá? Então, lembrando, né, também
mais um passinho para trás aqui, relembrando, e para quem não conhece, né? O que são ações? Né? Ações nada mais são do que uma fração, um percentual do capital social da empresa. É realmente você se tornando sócio da empresa, ou seja, sendo dono de um percentualzinho lá, um percentualzão, dependendo do montante que você investir, da empresa, onde você tem direito aí a tudo que a empresa crescer, os seus lucros, os seus dividendos, né? Então, quando você investe em uma ação, por exemplo, comprei uma ação da Petrobras por R$100, chutando aqui um valor qualquer, tá? Você vai querer o quê? Que a Petrobras cresça, que a Petrobras venda mais, que gere mais lucro e, consequentemente, te dê mais valorização e o valor dessas ações cresça, né? Então, os fundos de ações eles vão sempre investir nessa classe de ativos, assim como tudo que eu comentei, né? ETFs de ações, cotas de fundos, BDRs também, tá? E o gestor, ele vai estar lá para fazer aquele papel que a gente comentou, né? Ele vai receber o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do terceiro investidor e vai buscar esses melhores ativos, né? Aquela ação que está mais depreciada do ponto de vista de que ela está com um preço barato, está um preço baixo e há perspectiva de crescimento, né? O papel do gestor, no final das contas, ele precisa comprar barato e vender caro, né? Em ações, isso tem uma série de maneiras de você analisar também. Aqui, dá para a gente ficar horas e horas falando sobre isso. O gestor pode usar análise técnica, que é a leitura de gráfico, análise fundamentalista, que é algo mais focado aí nos balanços, nos resultados, nos documentos do fundo. Existem N técnicas, né? Acompanhar mercado, acompanhar cenário econômico, político. Então, é bastante complexo do ponto de vista de que não é à toa que você contrata um gestor para fazer o trabalho para você nessa parte, tá? Beleza, então, tendo isso em mente, né, que o fundo de ações precisa ter aí no mínimo 2/3 do seu PL investido em ações, mesmo dentro da categoria de fundos de ações, tá, existem aí algumas subcategorias, algumas divisões, tá, que eu vou citar algumas aqui, mas existem outras mais, mas só para você ter uma ideia, tá? Então, por exemplo, como eu falei, existem vários tipos. Um dos tipos de fundos de ações que você vai encontrar aí, por exemplo, são os fundos que a gente chama de small caps. O que significa small caps? Tá? Small caps basicamente é uma contração, né, de small capitalization, né, que é baixa capitalização. O que significa isso? São fundos que focam seus investimentos em empresa com baixo valor de mercado, ou seja, aquelas empresas que estão numa fase mais de início da carreira dela, digamos assim, do ciclo de vida da empresa, né? São aquelas empresas que existe muito potencial nelas, né, mas elas ainda estão começando, ou ainda não estão dando lucro, ou não estão dando lucro suficiente, né? São aquelas empresas onde há muito potencial de você pagar baratinho, digamos assim, ela ser uma empresa pequena e você se tornar sócio enquanto ela se torna grande e você lucra com isso, tá? É uma estratégia bem interessante. Óbvio que tem sempre um risco atrelado. Quando você investe numa empresa que está numa fase inicial, né, de crescimento, não preciso nem falar, né? Você sabe que quantas empresas abrem no Brasil e quantas quebram, né? Então você vai estar assim investindo numa empresa que está numa fase mais arriscada, né? Ela está lá crescendo, às vezes se endividando, e ela pode quebrar no meio do caminho ou não alcançar seus objetivos, e aquela expectativa de crescimento que você tinha não se concretizar, né? Então normalmente aí são fundos onde o fundo ganha, como a gente chama, com ganho de capital, né? Ou seja, de fato com a valorização das cotas. Ele vai lá, compra um monte de ações de small caps, empresas que o gestor imagina que essas cotações vão crescer e conforme a empresa vai crescendo, a cotação vai crescendo, né? O mercado vai percebendo o valor da empresa crescendo, seja através dos números, dos resultados da empresa, e o fundo de ação vai ganhando dinheiro através de ganho de capital. Outra forma de você ganhar dinheiro com fundos de investimento de ações é através de outro tipo de fundos de investimento de ações, que são os fundos que focam em ações do tipo dividendos, né? O que seriam ações do tipo dividendos, né? Que também é uma generalização do termo, tá? Aqui no caso, o gestor de fundos que focam nesse tipo de ações, ele vai buscar aquelas ações que estão numa fase diferente dessa primeira que eu comentei, do small caps, né? Ele está numa fase onde ele procura empresas que já estão mais, que no final das contas ela tem um grande histórico de pagamento de dividendos, né? O que é o pagamento de dividendos? No final é uma partezinha lá, é uma parte do lucro líquido da empresa, então a empresa trabalha o ano inteiro, tem lá suas receitas, paga suas despesas, paga seus impostos, seus custos e tudo mais. Chega no final do ano, ela fala, beleza, lucrei aqui 100 milhões de reais, por exemplo. Desses 100 milhões de reais, eu vou pegar 50 e vou distribuir para todos os meus acionistas, tá? Ou seja, vou distribuir em forma de dividendos, tá? Então, quando você investe num fundo de ações que
compra esse tipo de ações, né, o que acontece? Uma empresa que tem um histórico de pagamento de dividendos recorrente, robusto, o que significa? Significa que ela está numa fase diferente da small caps, né, que eu comentei mais cedo. Significa o quê? Que ela já passou por essa fase de incerteza, que ela está tentando crescer, que ela está tentando gerar lucro. Não, ela já está no momento onde ela já se estabilizou, né, no ponto de vista de ciclo de vida da empresa. É uma empresa que provavelmente já tem um market share razoável, já está no momento que ela já cresceu bastante, está aí segurando, dominando o mercado, né? Então você tem empresas aí do setor, né? Petrobras esse ano pagou quantidades gigantescas de dividendos, né? Setor bancário, setor de utilities, que a gente chama, né? Utilidades públicas, né? Que seria empresas de saneamento, eletricidade, por exemplo, são tipos de empresas que costumam pagar dividendos razoáveis, tá? Então, nesse caso, você ganha o fundo, a cota valoriza não tanto pelo valor das cotações das ações que estão lá dentro se valorizarem, sim, porque essas ações pagam bastante dividendo e essa é uma outra forma também de remunerar o acionista, tá? Então, essa é um segundo tipo de fundos de ações, tá? Como eu falei, existem vários, vou citar só alguns aqui. Existem também os fundos de ações que a gente chama de investimentos no exterior, tá? Que são aqueles que têm que ter pelo menos 40% do seu PL investido em ativos no exterior, né? Então, reparem que a gente tem uma sobreposição de restrições, de condições, né? Pô, no mínimo 2/3 do PL em ações e no mínimo 40% em ações do exterior, né? Então, aí, inclusive, o fundo precisa estar lá escrito investimento no exterior para estar bem claro para o investidor também, tá? E é uma forma aí, de certa forma, você investir no exterior de forma indireta, né? Dado que você vai estar ainda assim cotista de um fundo aqui no Brasil, mas esse fundo vai investir em ações lá de fora, tá? E um outro tipo de fundo também que eu trouxe hoje mais aqui, mas não é tão comum, mas ficou mais em pauta nos últimos meses pela questão da Eletrobras, que são os FMPs, tá? Que são os fundos mútuos de privatização, tá? São fundos que eles investem especificamente em ações de estatais que estão passando por um processo de desestatização, né? De privatização, capitalização, né? Onde em muitos casos, como muito se falou, por exemplo, no caso da Eletrobras, espera-se que, né, após essa desestatização, a empresa vai crescer, vai melhorar e, consequentemente, o valor da sua ação vai crescer, né? Então, existem muitos fundos que se especializam, né, esses FMPs, em empresas desse tipo, tá? Em situações desse tipo, tá? Então, como eu disse, existem N tipos de fundos de investimentos de ações, tá? Existem fundos que eles não necessariamente se restringem, tá? Ele tem um pouco de tudo, vai muito do call do gestor também, o que ele acompanha do mercado, os setores. Existem fundos de ações que se especializam mais em um determinado setor, mais no setor financeiro, mais no setor de, sei lá, óleo e gás, bancos, utilidades públicas, como eu falei. Existe um pouco de tudo, tá? Então, você dando uma fuçada, conhecendo os fundos de ações, você vai ter muita variedade. Beleza? Então, esses são os tipos de investimentos de ações. Agora, um outro ponto muito importante que você tem de ter certeza que você sabe de que maneira que isso é feito é o tipo de gestão do fundo de ações. O que significa isso? Lembra que eu falei que quando você investe num fundo de investimento, você contrata um gestor profissional. É uma empresa, uma gestora, que tem lá uma pessoa que vai estar responsável, uma pessoa habilitada, certificada, que vai estar responsável por realizar os seus investimentos, né? Comprar e vender os ativos na hora certa. Esse gestor, esse fundo, ele pode ter dois tipos diferentes de gestão, tá? Que são duas formas diferentes, digamos assim, de tocar o dia a dia do fundo, de dois objetivos diferentes do fundo, tá? Que é o que a gente chama de gestão ativa e gestão passiva, tá? São dois tipos diferentes e dois tipos, a diferença é bem clara, tá? Eu vou começar pela gestão passiva, que é mais fácil de entender. O que significa gestão passiva? Basicamente, o fundo de investimento que tem a gestão passiva, ele tem o objetivo de acompanhar um determinado benchmark, acompanhar um determinado indexador ou indicador. Mas beleza, Renan, o que seria esse benchmark, esse indexador? Para cada tipo de mercado, como por exemplo na bolsa, a gente tem parâmetros, né?
Lembra que quando a gente falou de fundos de renda fixa, por exemplo, o nosso principal indexador, a nossa principal referência é o CDI, né, que é uma taxa média lá de empréstimos do setor interbancário, é a nossa referência, né? O CDI é uma referência para o mercado de renda fixa. Para o mercado de ações, você tem outras referências, outros benchmarks. O principal deles sendo o próprio índice Bovespa, tá? Pode utilizar outros aí, como o IBRX, por exemplo, mas o IBOV, né, como a gente fala, é o mais comum. Então, o que os gestores de renda de fundos de investimento que têm a técnica, usam o objetivo de gestão passiva fazem, né? O fundo deles precisa acompanhar o índice Bovespa. Então, assim, o gestor ele não tem obrigação, se o Ibovespa deu 12% ao ano, espera-se que esse fundo de gestão passiva tenha uma rentabilidade muito próxima também desses 12% do Ibovespa. Por quê? Para o gestor conseguir acompanhar a rentabilidade do Ibovespa, ele vai ter que ter uma carteira muito, muito parecida com o índice Bovespa. Então ele vai ter que ter Petrobras pra caramba, Vale pra caramba, Itaú, Bradesco, todas aquelas empresas que fazem parte do índice Bovespa, nos seus determinados pesos, né, nos percentuais que eles fazem parte do índice. O fundo de gestão passiva ele vai estar andando o mais próximo possível disso. Tá? Ou seja, o gestor, digamos assim, ele fala, ó, eu não prometo mais, eu vou entregar o que eu estou prometendo. Vou entregar o quê? Vou acompanhar o Ibovespa. É isso que eu prometo, é isso que você pode seguir. Que tipos de fundos que fazem isso? Né? A gente tem muitos fundos os tipos de fundos que fazem isso são alguns ETFs, por exemplo. Né? O clássico BOVA11, que a gente fala, né? BOVA11 o que é? Um fundo de índice que replica o índice Ibovespa. Né? Então todas as ações do Ibovespa estão lá dentro do BOVA11 nas mesmas proporções. Né? Então ele é uma gestão passiva, porque ele vai acompanhar o Ibovespa, ele não tem o objetivo de superar esse índice. Tá? E para que o fundo de gestão passiva ele é interessante do ponto de vista do investidor? Ele é muito válido do ponto de vista de diversificação, se você quiser diversificar o risco da sua carteira. Tá? Vamos pensar aqui, você tem parte da sua carteira, você tem lá a sua carteira completa, com ativos de renda fixa, renda variável e tudo mais. Dentro da renda variável, na parte de fundos de investimento de ações, você pode diversificar o seu risco. De que ponto de vista? Você pode ter parte dos seus fundos de investimento seguindo um risco mais genérico, que a gente fala. O que é o risco genérico? É você investir num fundo de gestão passiva, ou seja, que ele vai seguir o que acontece com o mercado, com o Ibovespa, por exemplo. Então, assim, você fala, não vou me preocupar vou focar num fundo de small caps ou um fundo de dividendos. Não, eu quero ter mais ou menos o mesmo rendimento do Ibov. Então você vai e põe parte da sua carteira num fundo de gestão passiva, tá? Para você correr esse risco genérico. Você, digamos assim, você não vai ter ganhos estratosféricos nessa parte da sua carteira, tá? Mas também o seu desvio vai ser muito baixo, né? Você também não vai ter quedas muito grandes, porque você vai estar sempre acompanhando o mercado. Se o mercado subiu, você sobe, o mercado caiu, você cai junto. Na média, você vai estar andando junto, tá? E essa, como eu falei, essa é a gestão passiva. Outra parte da sua carteira você pode direcionar para fundos de ações com gestão ativa, tá? Que são, digamos assim, os fundos mais legais, né? Os mais interessantes, porque se for para conseguir a mesma coisa do Ibovespa, a gente investe lá no BOVA e nem se preocupa nisso. O que é legal do fundo de investimento em ações de gestão ativa, né, desses FIAs? De que o gestor que você contrata, ele fala, ó, Renan, investidor, beleza, o Ibov está dando 12. Eu prometo te pagar aí, o meu objetivo, né, não prometo, né? O meu objetivo é, no final do ano, eu te dar Ibov mais 3%, por exemplo. Tá? O Ibovespa deu 12, eu vou tentar que te dá 15% ao ano. Tá? Ou seja, na gestão ativa, o gestor busca superar aquele benchmark. Tá? Esse é o objetivo dele. Né? Ele tenta, então, para ele superar o benchmark, ele não vai poder comprar os mesmos ativos do Ibov, por exemplo. Né? Então ele vai comprar, pesar a mão, digamos assim, comprar mais ativos que têm uma proporção menor no Ibovespa, até mesmo ações que não estão no índice, né? Vai fazer operações com um timing correto de compra e venda, de forma que, no final das contas, ele supere aí o benchmark, o índice. Beleza? Deu para entender essa parte de gestão ativa e gestão passiva? O Dan falou aqui, que bom, né? Bastante opção. É isso aí. Bastante opção de tipos de fundos de ações, de tipos de ativos, né? E tipos de gestão também. Dá para diversificar bastante a carteira, né? Relembrando que diversificação é crucial nos investimentos, beleza? E aí, eu quero entrar numa parte agora importante que acontece em todos os fundos, tá? Que são coisas que você precisa saber
para você ver, no final das contas, a sua rentabilidade líquida, tá? Coisas que podem comer um pouco da sua rentabilidade. A primeira são os custos, tá? E no ponto de vista de fundos de investimentos de ações, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas taxas, tá? As principais delas sendo a taxa de administração, tá? E a taxa de performance, tá? Taxa de administração é a taxa para você remunerar o administrador do fundo, tá? Não é o mesmo cara, não é o gestor, são pessoas diferentes, entidades diferentes, com objetivos diferentes, mas você tem lá a figura do administrador, que faz toda a questão mais burocrática do fundo, né? Questão de assembleias e tudo mais. Essa taxa de administração, obviamente, quanto menor a taxa para você, melhor, né? Porque, lembrando, né, a rentabilidade da sua cota, ela vem líquida dos seus custos, né? Líquida dos seus impostos, tá? Quanto menor essa taxa de administração, melhor, tá? Óbvio, sempre lembrando, né? Comparar maçã com maçã, banana com banana, você não pode comparar a taxa de administração de um fundo de ação com uma taxa de administração de um fundo de renda fixa simples, de um fundo de referenciado DI, que é um fundo muito mais simples e que vai exigir menos da administração e da gestão, tá? Então, os FIAs, eles têm sim taxas mais altas, tá? Mas não quer dizer que você precise pagar taxas abusivas. Então, dá uma procurada aí, pesquisada, se compara os fundos, né? Para você não pegar um fundo com uma taxa muito alta. E um ponto muito importante é a taxa de performance, né? Como que se dá o pagamento da taxa de performance? Por que eu falei até, inclusive, mais cedo, da gestão passiva e a gestão ativa? A taxa de performance, ou seja, é uma taxa que você paga pelo gestor entregar algo a mais, né? Ou seja, ele de fato superar aquele benchmark, né? Ou seja, a taxa de performance ela só vai ser válida em fundos de gestão o quê? Gestão ativa. Não faz sentido nenhum você pagar uma taxa de performance num fundo de gestão passiva, onde o gestor está simplesmente acompanhando o mercado ou copiando, entre aspas, um determinado índice, tá? Então, a taxa de performance ela vai sempre incidir, tá, sobre o quão a mais o gestor te entregar. Então, vamos supor, por exemplo, vamos fazer um caso clássico aqui, onde você tem uma taxa de administração de 2% ao ano, ou seja, o que tiver de lucro, 2% ao ano de taxa de administração e 20% de taxa de performance. O que é esse 20%? Onde que incide esses 20%? Você tem lá, sei lá, o IBOV, né, era o benchmark, e o gestor falou, eu vou te pagar IBOV mais 3%. Beleza? Se de fato ele te pagar esse IBOV mais 3%, beleza, tudo certo. Agora, se ele te pagar IBOV mais 4%, ou, por exemplo, ele te pagou 1% a mais, né? Ele teve uma performance acima daquilo que ele foi, entre aspas, prometido, né? O objetivo dele. Esses 20% incidem sobre esse excesso de rentabilidade do fundo, tá? Que realmente, ou seja, realmente teve performance, né, no fundo. Então, aí sim você paga esses 20%, tá? E aqui entra um conceito muito importante também, que é o conceito que a gente chama de linha d'água, tá? O que significa isso? Por mais que o gestor tenha te prometido IBOV mais 3 e ele te pagou IBOV mais 4, você pagou aí 20% sobre esse 1% de PL, é como se o sarrafo subisse. Agora, a partir de agora, a referência não é mais IBOV mais 3, agora é IBOV mais 4. Para o gestor gerar performance, ele vai ter que superar esse IBOV mais 4, ou seja, a linha d'água, né, o sarrafo subiu. Tá? Então isso é importante, de forma que você não acabe pagando aí taxas de performance muito altas. Tá? Isso é bom do ponto de vista de que exige que o gestor se esforce para ter rentabilidades cada vez melhores, tá, no fundo, e também para você pagar taxa de performance só do que realmente é devido corretamente ao fundo. Tá? Essas são as principais taxas, tá? E você vai ter aí as taxas que quase sempre tem, taxa de custódia, própria taxa de gestor, né, eventuais custos com auditoria, rating, então isso pode acontecer também, então sempre fique esperto, mas as mais importantes aí, que podem pesar mais no bolso, digamos assim, a taxa de administração e a taxa de performance, tá? E um ponto que a gente sempre tem que olhar também é a questão da tributação, né? A gente não tem tantos ativos aí que são isentos de tributação, imposto de renda, por exemplo, mas no caso dos fundos de investimento de ações, a tributação também é um pouquinho diferente, tá? Você deve lembrar, ou caso não, eu te explico, que em muitos investimentos, né, principalmente aqueles de renda fixa, vários fundos de investimento, o imposto de renda ele é cobrado naquela tabelinha clássica tabela regressiva clássica de imposto de renda, tá? Onde você tem
se você investir e resgatar o seu recurso em menos de 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda, tá? Sobre o lucro, obviamente, e a cada 6 meses vai descendo uma escadinha, você paga 22,5%, 20%, 17,5%, até 15%. O mínimo que você paga é 15% se você tiver, se você investir aí por pelo menos 2 anos, tá? Isso é o caso na renda fixa e em vários outros fundos. Na renda variável, aqui nos FIAs, né, nos fundos de ações, é diferente. Não importa o prazo, fato é, tudo que você tiver de lucro, você vai pagar 15% de IR sobre o lucro, tá? Aí aqui não importa se você ficou um dia, se você ficou uma semana, ficou um mês, um ano, tá? O que importa é que teve lucro, vendeu, né, teve lucro, resgatou sua cota, você vai pagar 15% de lucro, 15% de imposto sobre o lucro no resgate. Tá? E aí um ponto muito positivo dos fundos de ações é que, diferentemente dos outros fundos, não há cobrança de come-cotas. Tá? Lembrando que come-cotas é aquela cobrança adicional de imposto de renda, né, que é feita, digamos assim, mandatoriamente, né? Você não tem como escolher. Chega maio, chega novembro, o leão vem, realmente de fato come parte das suas cotas, você paga imposto de renda através de uma perda de quantidade de cotas, tá? Nos FIAs não tem isso, então não se preocupa, você só vai pagar imposto de renda quando você pedir o resgate das suas cotas, tá? E IOF, também como a gente sempre fala, você vai pagar IOF apenas se você resgatar antes dos 30 dias, tá? Começa em 96% até caindo para 0%, então IOF a gente sempre consegue fugir, né? Pô, segura aí pelo menos 30 dias para não ter que pagar essa taxinha. Beleza por enquanto? Tranquilo? Tentar não estender muito aqui, já estamos passando de meia hora de aula, vou tentar fechar aqui, tá? Então, pessoal, essa é uma geral aqui em fundos de ações, tá? As principais características, as suas, digamos assim, peculiaridades, tá? E aí eu quero fechar, como eu sempre gosto aqui, pegando naqueles três principais pilares, né? Os 3 pontos que todo investimento, você sempre vai ter isso, em todo investimento que você entrar, você precisa analisar esses 3 pilares do seu investimento, é o que vai te dar a base, tá? Quais são esses pilares? Rentabilidade, que a gente sempre quer, quanto mais rentável, melhor. Risco, que não tem como fugir, essas coisas andam juntos, tá? Você tem sim a chance de perder dinheiro, tem a chance de ter volatilidade. E liquidez, né? O que significa liquidez? É a facilidade em que você converte o seu investimento, o seu ativo, em dinheiro, que no final das contas é o que você precisa. Você precisa daquele dinheiro de volta para arcar com uma despesa, para comprar alguma coisa que você quer, para fazer uma viagem, independente, o que quer que você queira, você precisa de liquidez, você precisa converter aquele ativo rápido, tá? Então vamos analisar cada um desses 3 pilares do ponto de vista de fundos de investimentos em ações. Vamos primeiro falar do risco, tá? Eu sempre gosto de começar pelo risco. Eu acho que para todo investimento, se a gente se balizar pelo risco, a gente consegue montar uma carteira bem à nossa cara, tá? E do ponto de vista de risco, nos fundos de investimento em ações, nós temos sim um risco de médio para alto, tá? Digamos assim, alto, podemos dizer, porque você está investindo em ações, basicamente, né? Ações são um dos ativos, digamos assim, mais voláteis, né? Quem acompanha um pouco de mercado vê aí quanto que a bolsa sobe, desce. Existem ações aí que um dia sobe 1%, outro dia cai 1%, uma volatilidade razoável. Existem ações aí que, tem ação, um dia subiu 8%, no outro caiu 6%. Então, assim, do ponto de vista de risco, você tem sim um risco alto, tá? Porque é um mercado mais volátil, né? Essas ações são negociadas em bolsa, ou seja, tem um fator também do humor do mercado, né? Tem a euforia, tem a fase da depressão também, onde tudo está ruim, a fase onde tudo está bom, as ações crescem, as ações caem, então o risco é alto sim para quem investe em ações, porém, obviamente, em contrapartida, a gente vem agora para o nosso pilar da rentabilidade, no médio e longo prazo, as ações, sim, têm um potencial de valorização muito alto, tá? As ações e, consequentemente, o fundo de ação que as compra, né? Do ponto de vista de longuíssimo prazo, as ações são imbatíveis comparado com qualquer outro tipo de investimento, tá? Você pode pegar aí joga no Google aí histórico de ações contra renda fixa, contra qualquer coisa, no longuíssimo prazo, tá? No longuíssimo prazo, ela ganha de lavada, tá? Então assim, Renan, quero investir para aposentadoria, quero investir por 20, 30 anos, cara, faz todo sentido investir em ações, tá? Qual que é o risco de você investir em ações, investir em fundos de ações? É você colocar dinheiro que você precisa para hoje. Você precisa para amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 3 anos, né? Fundos de ações em si, você precisa realmente ter um prazo mais longo. Deixa lá, é uma sementinha que vai chover, vai ter período de seca,
algumas vão crescer, vão virar uma árvore gigante, outras não vão sair da terra, mas no longo prazo o seu investimento líquido vai ser positivo, tá? Então você tem um risco alto, mas tem uma chance aí também de ter uma rentabilidade alta, tá? Lembrando que como a gente está falando de fundos de ações e cada fundo de ação tem N ações lá dentro, isso vai depender do fundo, tá? Tem fundos de investimentos que um ano vai bem e outro ano vai muito mal. Por isso que eu reforço, né, a questão do prazo, né? O fundo pode ir um ano ir bem, outro ano mal, mas se for um bom fundo, com uma boa gestão, a gente tem N casos aí de fundos com histórico longo, que no longo prazo, em janelas maiores, 5, 10 anos, tem rentabilidades muito altas, tá? Por isso que isso precisa estar bem alinhado aí com o seu objetivo, né? Você tem que ter o estômago preparado para isso, como a gente fala, né? Você não pode ficar pulando muito de galho em galho, mas é um ativo que faz muito sentido para quem está buscando uma rentabilidade mais alta e tem um prazo um pouco mais longo, tá? Lembrando que você não precisa colocar todo o seu dinheiro nesse tipo de ativo. Separa uma parte da sua carteira para um prazo mais longo, né? E o restante você coloca em ativos mais conservadores, mais seguros e de prazo mais curto, tá? E a liquidez, né, que é o nosso terceiro pilar, também vai variar bastante do fundo, tá? Mas aí tem uma liquidez mais mediana, digamos assim, porque quando você investe no fundo de investimento, né, quando você pede o resgate da cota, não necessariamente você recebe o valor no mesmo dia, né? Cada fundo tem uma liquidez diferente, né? Que é o que a gente chama de D5, D30, D60, D90. O que significa isso? Que você pede o resgate das suas cotas e o fundo pode falar, beleza, vou te pagar, só que eu vou te pagar daqui 10 dias, daqui 30, daqui 60, daqui 90, por exemplo, tá? Ou seja, quanto maior esse período, menor a sua liquidez, né? Mais vai demorar para você pegar o seu dinheiro de volta. Se você investe num fundo que é D30, por exemplo, e você precisa do dinheiro para amanhã, não adianta você pedir um resgate, você vai receber só daqui 30 dias, tá? Por isso, mais uma vez, a questão aqui da importância do prazo, tá bom? Do prazo dos seus objetivos de investimento. Beleza? Então, risco médio alto, rentabilidade média alta, tá? E aí que também uma liquidez média, tá? Então, obviamente que o risco, como eu falei, o risco vai caindo e a rentabilidade vai aumentando. Quanto mais você alongar o prazo, mais você conseguir manter esse investimento em ações e fundos de ações por mais tempo. Beleza? Quase 40 minutos de aula hoje. Acho que vou encerrar. Se ficou alguma dúvida, manda aí no chat que a gente responde, tá? Então, assim, pessoal, é uma alternativa de investimento muito legal. Eu pessoalmente gosto muito de ações e para quem não tem tempo de analisar, delegar isso para o gestor pode fazer muito sentido, tá? Tem fundos de ações muito bons, tá? E eu tentei passar aqui, dar uma pincelada geral, digamos assim, né? Um pouquinho de cada assunto, mas assim, o buraco é mais embaixo, né? Assim, a gente precisa ter uma série de questões que você precisa entender na hora de analisar o fundo, né? E principalmente como que esses fundos que você escolheu, eles se encaixam aí na sua carteira, nos seus objetivos, né? Então, assim, aqui a gente está olhando uma peça do quebra-cabeça, né? Você precisa entender melhor como analisar os fundos, né? Como encaixá-los na sua carteira. Então, esse é um processo mais complexo. Eu estou passando aqui o básico, tá? Para você ter uma ideia. E é justamente por isso, como o processo é mais longo e a gente está aqui trabalhando no mercado há bastante tempo, se desenvolvendo e buscando ajudar, é por isso que a Alura Educação tem uma mentoria própria, nossa, da Alura, tá? Uma mentoria de investimentos, comigo, onde eu te ajudo aí a montar a sua carteira de investimentos, tá? Desde o início, te ajudando aí, se você não começou a investir ou se você já investe, adaptando a sua carteira, com o objetivo de você realmente aprender a investir, a montar a sua carteira, inclusive a analisar os fundos de ações que a gente falou hoje, tá? Então, assim, é uma mentoria, pego na sua mão, assim, entre aspas, tá? Onde de fato a gente se encontra pessoalmente ou via call, semanalmente a gente tem reuniões onde, caso a caso, eu realmente monto, passo esse conhecimento para você, direcionado para as suas necessidades, tá? De forma que você aprenda, né, como analisar os ativos, analisar os fundos de investimento, montar a sua carteira e criar o hábito de investir sempre, tá bom? Então esse é um serviço bem legal aqui que a gente faz. Vai subir também aqui um link com o nosso site, a nossa página, para você conhecer a mentoria. Se você tiver interesse, é só clicar, tá? E se você não tem interesse, falando, pô, não, Renan, eu queria algo, quero algo
faça você mesmo, não tenho muita paciência, eu quero fazer quando eu posso, quando eu tiver tempo, no meu ritmo. Beleza, eu tenho que falar aqui, a gente tem o nosso curso carro-chefe aqui na Alure Educação, tá? Que é o método Alure Comece a Investir Hoje. É um curso totalmente desenvolvido dentro de casa, com uma metodologia própria nossa, tá? Que a gente desenvolveu a metodologia Posse, que te ensina a começar a investir de uma vez, tá? Então, assim, se você ainda não começou, ou se você investe de qualquer jeito, tem medo, começa, para, se sente perdido, tá? O método Alure, ele foi feito para você começar a investir e não sair mais desse mundo, tá? Então essa metodologia Posse, o que ela significa, né? O P é de pense, né? Eu te ensino a pensar como um investidor, a não ver investimento como um jogo, como um cassino, você realmente se diferenciar dos investidores em geral, tá? O O é de organize, eu te ensino a organizar suas finanças, desde a questão de orçamento doméstico, finanças pessoais, técnicas de eliminação de dívidas, tá? Como você criar o hábito de investir todo mês. O C é de conheça o seu investidor, tá? Eu te mostro que a minha carteira de investimentos não é a melhor carteira, é a melhor carteira para mim, mas não é a melhor carteira para você, para o seu colega, para sua mãe, para o seu pai. Cada um de nós é diferente, né? Pessoalmente, e também nós temos diferentes objetivos, né? Então as nossas carteiras de investimento têm que refletir como nós somos, né? Então eu falo muito sobre isso do ponto de vista da ótica do risco, para você montar uma carteira adequada a você, tá? E por último eu te ensino a investir de fato, tá? O curso só termina quando você de fato começa a investir, você não finaliza o curso se você não faz o seu investimento. Então assim, ele é mão na massa, é prática, tá? É para te colocar logo no jogo mesmo, assim, porque realmente o curso vai te ensinar muito para você começar o jogo bem preparado, tá? Para você não acontecer como acontece com muita gente que começa a investir, pô, uma ação caiu lá, falou, pô, não, isso não é para mim, sair nunca mais, eu vou embora, e aí você joga uma vida de oportunidade para fora, tá? Então, se você tem interesse também no método Alure, comece a investir hoje, é um curso muito legal, totalmente online, super curto, direto ao ponto, você faz aí no seu ritmo, quando você quiser, também vai subir aqui a janela com o link para você clicar e conhecer o curso, então eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. Beleza? Falei pra caramba hoje, estender um pouquinho mais, 40 minutos de aula, mas o assunto é legal, então a gente vai embora. Tranquilo, pessoal? Acho que é isso, a gente se vê na próxima aula. E tendo dúvidas aí é só mandar, contata a gente aí no nosso Instagram também, é só mandar um direct que a gente ajuda no que for necessário. Beleza? Então valeu, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Dan, valeu, Edu, valeu, pessoal.